Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Alma Plena. Este que é um espaço de cura, de transformação, transformação de mentalidade, é um espaço de renovação da sua fé. E hoje não será diferente. Hoje temos uma convidada que é a prova viva do processo. É a prova viva de transformação, é a prova viva daquilo que Deus faz conosco, o que Deus faz quando quer nos transformar, quando quer mudar o nosso estado do bom para o melhor, quando quer tirar-nos da nossa parentela, quando quer fazer aquilo que ele fez com Abraão, quando quer mostrar o seu poder nas nossas vidas. Estou aqui com uma mulher de fé, estou aqui com a Cristiane e eu quero que todos nós demos as boas-vindas à Cristiane. Obrigada. Cristiane, seja muito bem-vinda, Cristiane Duarte, que é autora do livro. Não, eu não vou introduzir, eu vou pedir a ela que se apresente. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Alma Plena. Por favor, apresenta-te para que nós te conheçamos melhor e nos expliques um pouco da tua história. Eu tive o prazer de te conhecer, mas eu quero que também os que estão do outro lado te possam conhecer melhor. Obrigada, pastora Yara. É um prazer enorme poder estar aqui nesse programa tão inspirador que eu acredito que está fazendo muita diferença para todas as Obrigada. mulheres e as Obrigada. pessoas em geral. Está de parabéns. E eu sou muito grata pela oportunidade de fazer parte aqui desse podcast tão maravilhoso. Obrigada. Meu nome é Cristiane Almeida Soares Duarte. A gente costuma, quando casa, usar o sobrenome do Sobrenome do marido, né? marido, exatamente, sim. Já sou conhecida como Cristiane Duarte, sou nordestina, por isso tem um sotaque aí um pouco pesado. Sou do Piauí, nasci no Piauí, Brasil, mas saí da minha terra natal desde os 18 anos, vivi em São Paulo até os meus 42 anos, sou casada com o Juliano Duarte, mãe do Diego e Maria Eduarda, e também já sou avó, e moro aqui em Portugal, vai fazer 4 anos. Muito bem. Cristiane, tu tens uma história bem peculiar, porque tudo começa no Brasil, não é? Aonde tu começaste como vendedora de churrasquinho, não é? Que é churrasco, Isso. e para os angolanos pincho, aqui em Portugal, vamos dizer, Espetada. espetada, nas ruas. Conta-nos como é que foi esse desafio, para depois nós podermos dizer aonde tu estás hoje, o que é que tu fazes hoje. Eu já tenho aqui, inclusive, a obra literária que tu escreveste. Eu quero que tu nos leves a conhecer as tuas origens e o processo por onde tu passaste para chegar até onde estás hoje. Bom, geralmente a gente começa, eu costumo dizer que eu comecei a empreender 2 vezes, a primeira pela necessidade e a segunda pelo sonho. Então, quando eu comecei, o ano era 2007. Na minha pequena cidade onde eu morava, é um bairro afastado de Cotia. Cotia já era uma cidade maior de São Paulo, e lá eu comecei, na verdade, não ainda exatamente com o churrasquinho, né, mas eu comecei vendendo bijuterias, boné, cinto, essas coisas. Mas aí eu não vendia nada, né, até que um amigo me ofereceu, falou que se vendesse o carro dele, ele iria me emprestar R$ 100 para que eu pudesse
comprar mais Mercadoria. bugigangas, como ele costumava dizer, Sim, na 25 de março, para que eu pudesse melhorar mercadoria. minha mercadoria, né? Porque geralmente a gente sabe que com pouca mercadoria não mostra muito, né? Então era o que acontecia. Tinha pouquinha. Então ele me ofereceu esses R$ 100 para que eu pudesse melhorar ali o meu estabelecimento, né? Era apenas uma barraca de rua atrás do terminal de autocarro, né? E então eu voltei para casa, né, feliz da vida com essa notícia, né? Porque era tudo que a Com gente a possibilidade do precisava, né? empréstimo. Isso, exatamente. A gente foi uma época muito difícil, uma fase assim da nossa vida financeira mesmo. Meu marido desempregado e eu desesperada. Senhor, cadê meus talentos e tal? Enfim, já estava em desespero mesmo, porque eu queria fazer alguma coisa. Então, eu vi aí a oportunidade de vender alguma coisa para que eu pudesse ajudar nas despesas de casa. Só que não vendia, né? Era muito difícil de vender esses produtos. Então, Nessa altura, Cristiano, nessa altura, tu já tinhas comunhão com Deus. tinha. Eu sempre tive, eu sempre busquei essa comunhão com Deus, eu sempre acreditava. Mas eu vou falar uma coisa para você, Yara, quando a sua situação financeira está ruim, o seu o seu espiritual também é afetado, não tem como. E aí junta o seu psicológico, aí você começa a ver só a falta. Então era isso que eu via, ou seja, acabava que a falta atrapalhava o meu espiritual. A Hum, sensação que eu tinha era que Deus não ouvia as minhas preces. uhum, Eu questionava, a gente é honesto, a gente paga o dízimo, a hum. gente é fiel às coisas do Senhor e tal, por que É que isso como se, acontece, né? é como se a realidade ela, ela ofuscasse ou Sim, contradissesse as promessas de Deus, não é? exatamente. Por que que não está acontecendo, né? Então, depois de 3 dias ali já orando, joelho no chão e tal, para poder o homem vender esse carro e me emprestar os 100 reais, a gente conseguiu. E ali ainda vieram as dúvidas, o medo. E se eu pegar esse dinheiro e eu comprar essas coisas e eu não conseguir vender e tal, e também a oportunidade de fazer algo diferente, que foi onde a minha cunhada já falava para o meu marido, Juliano, vai vender um churrasquinho de rua, porque isso dá dinheiro e tal. E, enfim, aí Ou ficamos seja, mesmo com dinheiro na mão, a dúvida, o medo do desconhecido, o medo de tomar novas decisões, me impedia de dar o primeiro primeiro a falta passo. do dinheiro, Exato. Depois, depois com o dinheiro com na mão, dinheiro na mão, o medo de tomar uma decisão errada. Então, eu fiquei uma semana ali com aquele dinheiro, orando a Deus, perguntando e tal, o que fazer? o que fazer, se eu realmente eu comprava esses produtos ou criava outro negócio. E foi exatamente isso que eu acabei fazendo no final das contas, comprando ali uma churrasqueira, 2 quilos de carne, um pacote de carvão, e foi esse o meu primeiro empreender nas ruas. E quando na verdade não foi nem para mim, que esse negócio era para o meu marido. E só que ali eu comecei a ver que o diferencial daquele negócio era eu. As pessoas começavam a chegar e dizer: "Ah, eu compro porque é mulher que faz". E às vezes as pessoas têm muito isso de por ser mulher que manuseia ali, é mais limpinho, mais organizado do que o homem. E aí aquilo começou a chamar minha atenção. Hum. E é claro que o dinheiro começou a entrar e aí o medo começou a desaparecer, porque até então quando passava alguém conhecido eu me escondia. Houve isso, a Exatamente, aconteceu. isso. Eu me escondia, né,
nossa, era muita vergonha para mim. Enfim, mas aí à medida que o dinheiro ia entrando, a vergonha também ia Ia indo saindo. embora e as coisas começaram a acontecer e eu comecei o meu negócio com R$ 100 Houve emprestado. momentos em que pensaste em desistir? Muitos. Primeiro com as perseguições dos fiscais da prefeitura, porque eles não legalizam você, eles não te dá oportunidade oficialmente. Eles até deixam você ficar ali, mas é uma profissão lá entre eles que, eh tem um hoje, daqui a pouco sai, aí vem outro, aí os cara tá sempre querendo mostrar serviço, e aí os cara tá sempre mudando, dando novas ordens, tirando a gente. Então essa foi uma fase muito difícil, tanto dessas perseguições com fiscais da prefeitura, da cidade, quanto a época das chuvas de verão. Era época muito difícil, porque não era algo assim que eu simplesmente eu montava e eu podia pegar e sair correndo quando a chuva viesse e voltasse de novo quando a chuva fosse embora. Então, eu a partir do momento que eu montasse aquele carrinho de churrasquinho ali eu só saía depois que eu vendesse. E eu criei uma crença boa ali para mim que eu pensava quando eu olhava que eu via o tempo, assim, tudo escuro para chover, eu digo: "Ó, quer saber, eu vou é logo para a rua, porque eu sei que os meus concorrentes vê a chuva, eles vão embora e aí eu vendo mais". E eu fazia totalmente o contrário, enquanto quem estava na rua ia embora por causa da chuva, era a hora que eu começava, porque eu sabia que eu ia vender mais, então e era exatamente isso que acontecia. Muitas vezes dava errado, né, porque as chuvas eram muito fortes e eu chegava a realmente me arrepender muitas vezes de ter ido, muitas vezes eu queria desistir, mas olha, nada melhor do que um dia após o outro. Será que nós podemos olhar para isso como os vários concorrentes ou os vários obstáculos que nós enfrentamos nas várias áreas das nossas vidas? Porque nem todos nós vamos para a rua vender Uhum. churrasquinho, não é? Mas ainda assim enfrentamos as chuvas, Enfrenta, com certeza, não é? com certeza. Eu não em churrasquinho, né, como você acabou de falar, mas eu acredito que cada um pode olhar para o que você faz. Eu vou eu vou fazer isso porque o outro eu não vou fazer porque o outro está fazendo, eu não vou vender, aí você realmente não vende. Então, eu acredito que vai muito da maneira como você quer mostrar o seu produto, como que você quer vender. Se você ficar olhando para as Para tempestades as que aparecem Sim, no para dia a os dia, os obstáculos. obstáculos, hoje em dia a gente tem muitos obstáculos e o maior deles é a comparação, o vídeo do outro que apresentou o produto dele melhor do que o meu. "Ah, eu não vou mostrar o meu porque o dele está melhor, e aí por isso eu não apresento, eu não vendo". Ou seja, qual é o seu churrasquinho? O meu, naquela época, era um churrasquinho físico de verdade, mas hoje eu acredito que todos nós que empreende com alguma coisa tem aí o seu churrasquinho, né, Churrasquinho, que muitas exato. vezes você não quer colocar o pé na rua para ir vender, porque você está vendo que a outra pessoa, Sim, é melhor ou ela já está lá, sim, e aí talvez você vê que não tem sim, lugar ali para você, porque aquela pessoa já começou, e isso faz com sim. que a gente acabe se E sabotando. entramos e acabamos por entrar na insegurança, Isso, acabamos por alimentar o medo, acabamos por alimentar, a vergonha, a ansiedade e não ir para frente. A sim, procrastinação por causa das chuvas, é isso. dos obstáculos, não é? Algum Cristiano, alguma palavra ou alguma convicção que te acompanhou, que te manteve firme, forte
porque eu tive o prazer de ver as imagens das chuvas, das tempestades. Eu não sei se vamos conseguir depois, não é, Uhum. ver ou adicionar, ao podcast, mas, eh, eu vi as imagens. Nós não estamos a falar de chuvinhas, eram tempestades, Tempestades. tempestades, verdadeiras tempestades. E alguma palavra, versículo bíblico ou alguma convicção que te manteve ali firme, forte? Aqui eu não arredo o pé. Olha, eu não vou eu poderia resumir em uma palavra, uma única palavra e com 2 letras, mas como essa uma palavra com 2 letras, ela acompanhava com algo mais, então eu vou citar as 3 que fé, família e um sonho. Era o que me sustentava. Eu Quando uma pessoa fala: "Quem é a pessoa mais perseverante que você já conheceu?", eu digo: "Eu". Eu sou ousada para dizer "eu", porque o sonho eu tinha um sonho de construir uma casa boa, a casa dos meus sonhos para os meus filhos. Eu queria dar o melhor para eles. Então, a minha família e o meu sonho me fortaleciam, e disso nascia um poder dentro de mim, que eu sei que era a fé. E isso era tão forte, mas tão poderoso, que era o que me movia todos os dias. Era algo assim que, às vezes, nem eu sabia de onde vinha, porque por mais que eu passasse por perseguições de fiscais, muitas vezes até da concorrência, depois você vai ver aí no livro e vai poder entender um pouco melhor sobre o que eu realmente estou falando. E o sonho, hoje inclusive eu estava até lembrando hoje a respeito do poder que é quando você visualiza o teu sonho. Eu passei a visualizar essa casa através de uma planta que o pedreiro mandou fazer para mim, e quando eu vi a planta daquela casa, eu olhei para a minha crença e eu não me achava merecedora daquela casa. Eu não acreditava que eu poderia ter aquela casa. Só que eu me encantei com a casa. Eu olhava a planta, ele me deu a planta mais ou menos desse tamanho, com a foto da casa finalizada. Eu nunca tinha visto falar sobre o quadro da visualização, o quadro dos sonhos, o mural disso, daquilo, nunca. Mas o meu pedreiro me apresentou uma planta de uma casa, uma foto. Só que aquilo gravou no meu subconsciente. E aquilo me transformou por dentro. Quanto mais eu olhava aquela casa, mais eu me encorajava. Gerava uma motivação Exatamente. para E era a vencer minha motivação. os obstáculos. Exato, a minha motivação de todos os dias de querer ir para a rua e agir com esse negócio como como uma gigante. Tinha algo dentro de mim que era muito forte, que era muito poderoso. Meu marido trabalhava à noite, às vezes chegava cedo e, muitas vezes era assim, ele chegando e eu chegando e ele saindo. Então, foi uma luta mesmo para a gente realizar esse Uhum, projeto. uhum, Então, a fé, a família e esse uhum. Sempre com sonho, Deus ali. exatamente, foi o que me motivou a fortalecer a minha fé e acreditar que era possível eu conseguir. Se chegaste até aqui neste vídeo, é porque está a ser interessante para ti. Então deixa o teu like, subscreva ao canal,
Ativa as notificações, deixa um comentário, porque eu gosto de ler os comentários que são deixados aqui. Partilha o vídeo com quem tu achares que vai beneficiar deste vídeo e não te esqueças de me seguir noutras redes sociais, como o Instagram e o TikTok. E o que é que, Cristiano, o que é que tu entendes que naquela época tu, 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 tu ainda não entendias que hoje tu já consegues entender? Boa, eu Que ainda não vias. isso. Eu hoje eu costumo olhar para tudo que está acontecendo hoje, Hum, que já acontecia antes hum, e que muitas vezes hoje eu falo: "Aonde eu estava? Aonde eu estava?". Porque tudo isso aqui que eu estou vivendo hoje já estava acontecendo, mas eu não conhecia, eu não tinha esse acesso e por isso eu não via. Então hoje eu realmente eu paro e olho para pensar em tantas coisas que está acontecendo hoje, que para mim era desconhecido. E por isso eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de compartilhar, porque eu sei que assim como eu, ainda tem muitas pessoas que estão na escuridão que eu vivia lá atrás, uhum, sendo que lá fora está acontecendo algo transformador, algo que pode tirar você do seu estado atual e uhum. levar para um próximo nível. Então vamos explicar aos nossos espectadores, aos nossos telespectadores, que tu te transformaste, tu ouviste da parte de Deus que estava na hora de parar de vender churrasquinho na rua, não é? E sair das ruas e mudar de vida e te transformaste numa educadora financeira aqui na Europa. Foi uma transição que podemos dizer assim da água para o vinho, não é? Porque, bem, eu esperaria que saísse das ruas, talvez abrisse uma churrasqueira, um restaurante, pronto. Mas essa transformação é que foi assim totalmente diferente. Como é que isso aconteceu? Diferente, olha, Yara, eu até abri esses restaurantes, não a do churrasco, né, Mas no pronto, local e tal, até abri, mas ali foi mesmo para eu ter as experiências que eu precisava ter para uma formação, algo mais interno em mim. Então o que fez eu olhar para mim, porque muitas vezes eu me questionava, muitas vezes eu perguntava a Deus, porque eu via pessoas montar negócios, eu via pessoas fazer isso, fazer aquilo, e eu dizia: "Senhor, por que que eu o que que acontece que eu não consigo, fazer isso, prosperar. prosperar como eu gostaria?". Sim. Eu estava cansada, eu realmente queria sair, parar de fazer o que eu estava fazendo. Só que o que que aconteceu comigo? Eu nunca busquei o conhecimento que eu precisava para que Deus me mostrasse realmente o que eu tinha que fazer. E tudo isso aconteceu, quando veio a pandemia. Ou seja, olha o que teve que acontecer. Foi como se Deus me pegasse e dissesse: "Olha, agora senta aí e para tudo que você está fazendo". Eu nunca saía dali para nada, a não ser que eu viajasse e tal. Voltava hoje das férias, amanhã já estava de volta na rua, era desse jeito. Ou seja, eu nunca parava para nada. A única coisa que me fez eu parar e olhar para mim foi durante a pandemia. Então foi aí que eu realmente parei e comecei a pesquisar coisas na internet. E ali eu encontrei
um cursinho básico de educação financeira, não a formação que hoje eu tenho, mas aquele curso já começou me alertar de algumas coisas, Uhum. já foi A trazendo despertar. isso, já foi trazendo, assim, algo que eu comecei a me identificar, "Nossa, eu gosto disso, eu amo isso, eu me identifico com isso", e ali eu fui começando a despertar para buscar esse conhecimento. Aí depois disso, eu ouvi a palavra coaching, uma pessoa falando do que era o coach, de como que o coach fez na vida dele e tal, e eu não sabia o que que era. Também não sabia pesquisar na internet. Gente, era 2020, olha, estamos há quantos anos? Sim, Gente, 5 anos, 5 anos. 5 anos. O ano era 2020 e eu não sabia nem pesquisar na internet. E eu falei para o meu filho: "Diego, o que que é um coach? O que que um coach faz?". Olha a resposta do meu filho: "Mãe, a senhora já é uma coach. Olha a história que a senhora tem". Meus filhos já admirava a minha história e eu não sabia, nem eu sabia nada a respeito da minha história e que eu poderia transformar a minha história também em algo inspirador. Aí eu saí, de perto dele, eu disse: "Não, isso não é resposta". E a esposa do meu cunhado, sabendo como eu gostaria de saber, um dia ela viu na internet, né, alguém anunciando que ia fazer umas aulas gratuitas e tal, e ela mandou para mim. Eu era tão leiga no assunto, Yara, que eu não sabia nem se você me mandasse algo, eu não ia ver, porque eu não sabia que você me mandou. Não sabia. E ela, como sabia que eu não sabia abrir, ela mandou para minha filha para me mostrar. E foi então que eu vi e acessei, e eu comecei a buscar o A primeiro buscar e conhecimento ali. abrir ali o horizonte e a Exatamente. entrar para um mundo novo. Com aquelas primeiras aulas, e é claro que eu comprei aquela formação e eu fui estudar, buscar o conhecimento, e aí foi como se realmente os meus olhos começassem Daí a a se abrir. importância da educação, Exato, do estudo, não é? A o importância estudo. de buscar conhecimento, de continuar a estudar, não importa a idade, Não importa. não importa o tempo, sempre procurar cada vez mais buscar conhecimento e se renovar no conhecimento, não é? A Bíblia já diz isso. O meu povo perece por falta Meu povo perece por falta de de conhecimento. conhecimento. E eu era essa pessoa. Eu sou a maior prova disso. Por isso que quando hoje eu vejo uma pessoa dizer: "Ah, eu não consigo", eu digo: "Consegue, consegue, porque se eu conseguir, você também consegue". Então, eu foi como se os meus olhos estivessem começado a se abrir. Eu comecei a me enxergar. Eu era a pessoa, eu não me via, tudo no outro era melhor do que em mim, eu não me achava merecedora, e aquilo ali Eram começou. crenças, algumas crenças Sim, limitantes. muitas, muitas mesmo. E eu precisava resolver isso. E quando eu entendi que eu precisava mudar aquilo em mim, foi onde realmente começaram a vir as respostas. Para eu fazer esse negócio dar certo, eu tenho que tomar decisões. Ou seja, eu comecei a entender quem era eu, comecei a descobrir o que era um propósito. Nossa, Autoconhecimento. eu tenho eu posso ser algo a mais, além de vender o churrasquinho. Gente, o meu único sonho era ter uma casa bonita, uma boa casa e mais nada. Esse era o meu sonho. Olha só, com 40 anos, com 41 anos, esse era o meu único sonho. Ou seja, quando eu entendi que eu tinha capacidade de ultrapassar aquela crença e de poder viver algo extraordinário,
Aí eu digo: "Eu realmente preciso fazer esse negócio dar certo, e a primeira mudança que tem que acontecer é em mim. E se eu continuar vendendo churrasquinho na rua, quem sou eu daqui 5 anos?". Ou seja, eu já me via estressada, cansada, eh, daqui 5 anos eu iria estar doente, porque eu não ia ter mais saúde para aquilo, e principalmente saúde mental. Para suportar tudo que eu passava na rua, eu costumo dizer que a minha saúde mental até que é muito boa. Mas daquela época até hoje, se eu estivesse na rua, eu já não teria mais a saúde que eu tenho. Uhum. Então, viver o meu propósito era o que iria me aproximar do meu sonho. Então, foi difícil tomar essa decisão, muito difícil mesmo. Eu lembro que eu fui chorando para o meu marido, falar para ele a respeito da minha decisão, porque pelo meu marido, eu nunca que tinha trabalhado todo esse tempo. Mas foi assim, Yara, eu nunca quis sair até eu saber, olha só, para onde eu ia e o que eu iria fazer depois da rua. Olha a importância, e por isso Hum. era como se Deus não ouvisse as minhas orações, mas não é que ele não ouvia as minhas orações, é que eu não estava pronta. Eu não estava pronta, ou seja, Não era o tempo. Deus só te dá aquilo que você pode receber. Se você pede, pede, mas se você não estiver pronta para receber, Sim, ele não vai te dar. ser imaturo. Exatamente. Ou seja, o que eu precisava era ser lapidada. Eu precisava ser transformada. Só então eu pude ver a mão de Deus na minha vida. Romanos 12:2 vai falar sobre a renovação da Da mente. mente. Eu sou essa escritura aí. Eu realmente, Porque com a sem, porque mentalidade que eu sem, tinha, pois, eu sem a transformação da mente, exato, não se vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós, às vezes, queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem transformar primeiro a nossa mente. exato. E eu sei que depois dessa decisão eu me voltei cada vez mais para o conhecimento, passei a estudar muitos livros, fazer mais cursos, encontrei uma formação em educação financeira da qual eu me apaixonei, e eu digo: "É isso que eu vou fazer depois disso daqui", ou seja, eu me preparei durante 1 ano para sair da rua, porque eu realmente queria fazer valer a pena, eu sabia que era um passo muito importante. Foram 14 anos, 8 meses e 11 dias na rua, contado, 14 contado. anos. Exatamente, quase 15 anos. Não foi de uma hora para outra, então eu não podia também tomar uma decisão de uma hora para outra. Eu precisava de preparação, eu precisava que a minha mente entendesse o que eu ia fazer depois disso. E realmente funcionou, porque eu nunca senti vontade de voltar, nunca, porque eu realmente trabalhei a minha mentalidade durante todo esse tempo. Antes de Deus mudar a nossa realidade externa, Deus primeiro muda a nossa mente, a Muda, nossa mentalidade, muda. não é? Exatamente para nem sequer termos vontade de olhar para trás, Exatamente. não é? Entrava quando algumas pessoas, sabiam que a gente vinha embora para cá e tal. "Ah, mas por quê? Por que você tem que ir e tal?" Eu digo: "Se eu ficar, eu vou voltar para isso daqui, não vou viver as coisas que eu preciso viver". Então, isso para mim foi um entendimento muito forte a respeito disso. Eu costumo dizer que eu de verdade, eu saí direto do ponto para o meu propósito, porque olha, faltando 2 dias para minha viagem para cá, foi o tempo que eu parei, que eu saí do churrasco. Faltando 2 dias para a viagem. Então,
eu não poderia deixar de vir viver as experiências que eu vivi A aqui. casa ficou pronta. A casa ficou pronta quando os filhos casaram e eles não aproveitaram a casa. E para Uhum. mim também não fez mais sentido. Eu era muito apegada a tudo aquilo, Yara, e isso não era legal para mim. Tanto é que quando eu vim, eu aluguei a casa, mas eu deixei, o meu quarto, por exemplo, fechado com algumas coisas, porque eu não consegui desfazer de tudo das coisas, e eu queria Ou um seja, já tempo. nem foi para usufruir, Exato. acabou por já nem ser, não é? Sim, eu precisava de um tempo aqui. Eu vim dizendo: "Um ano eu sei que eu vou ficar, agora depois disso eu Deus é não que sabe. sei". Então, eu precisei de um ano para poder tomar a decisão de desfazer de tudo e entender que foi muito bom, mas a jornada ela tem que continuar daqui para frente Deus de outra maneira. Deus mudou, não é? Mudou. Deus mudou. E educação financeira, Cristiane, educação financeira, de repente, não é? Deus abre esse horizonte da educação financeira. Por que tu sentiste esse desejo de trabalhar com a educação financeira? Antes de responderes isso, eu tenho aqui uma outra pergunta, de como é que a fé também mudou a forma como tu lidavas com dinheiro. Porque, eu acho que as pessoas, eh, principalmente o cristão, tem aqui uma certa dificuldade em falar sobre dinheiro e tem uma dificuldade em lidar com o dinheiro. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas em geral, né, claro, não vou generalizar, né, mas a grande maioria das pessoas na igreja, Yara, costuma muito deixar suas responsabilidades nas mãos de Deus. E isso é um grande erro que o Hum, cristão Deus faz, proverá. é tirar a sua responsabilidade e colocar nas mãos de Deus. Na mão de No Deus. tempo do Senhor, se for da vontade Vontade de do Deus. Senhor, então você vai deixando o que é do seu cuidado e vai colocando nas mãos do Senhor. Ou seja, você está sempre buscando um salvador para resolver a sua situação, principalmente a financeira. Às vezes a pessoa, se é solteira: "Ah, quando eu arrumar um marido rico, eu vou ter isso. Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso". Ou seja, a pessoa está sempre buscando um salvador para ir lá e resolver o problema dela, mas a pessoa não olha que ela é a pessoa a olhar para ela e dizer: "Não, eu posso começar por aqui, eu posso aprender a organizar o pouco", porque aquilo que não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Então, a partir do momento que, eu não cuido ou eu começo a colocar as minhas responsabilidades para Deus e não tomo as minhas decisões, as coisas elas não andam, porque Deus já nos deu tudo. Ele nos deu saúde, 2 pernas boa, olhos, braço e perna, deu tudo. A gente só tem que fazer. É claro que o meu projeto tem que estar alinhado com a vontade dele, porém eu não posso deixar de fazer confiando que ele vai fazer. Então, uma das coisas que a gente precisa realmente, alinhar, o meu financeiro com as coisas do Senhor. Por que que eu não estou prosperando nisso? Como eu poderia fazer para melhorar nisso daqui? Porque eu acredito que, por mais que ainda seja tabu, as pessoas, principalmente às vezes na igreja, de estar falando sobre dinheiro, mas é uma realidade. A gente tem uma vida lá fora e a gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro, a manter essa Ah, organização.
Qual é o maior erro que tu vês os cristãos a cometerem com o dinheiro? É realmente não saber organizar, muitas vezes por achar que não tem muito o suficiente para cuidar, então deixa de qualquer jeito. Então é importante você manter essa organização, porque é do pouco que você vai transformar no muito. Então eu acredito que esse é um dos maiores erros que faz os cristãos não fazer, a organização financeira do seu lar. E é possível prosperar. Portanto, hum, fala-se muito em o amor ao dinheiro, não é? Eh, Claro que nós sabemos que, Deus não condena nós prosperarmos. Aliás, Deus quer que nós prosperemos, mas, é possível prosperar sem perder a fé, sem perder valores, sem perder, a ética, porque há uma forma de se ver as pessoas prósperas, e estou a falar mesmo pessoas ricas, Uhum. financeiramente, como que se fossem corruptas, não é? É possível prosperar sem perder valores, sem ser corrupto? Olha, eu acredito que a pessoa sem fé, ele já não tem como ser uma pessoa próspera. Então, eu de verdade, eu acredito que a prosperidade, ela vem justamente ali, da fé, de um ambiente, que você vê que aquelas pessoas desenvolve essa fé, que a pessoa busca essa prosperidade, querer se desenvolver, querer passar uma palavra de fé. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não tem uma palavra de fé. Ela não tem aquela fé que eu poderia falar disso para aquela pessoa e ela receber como algo que, se eu dissesse: "Nossa, eu vou fazer isso daqui porque eu vou prosperar através da minha fé e do que aquela pessoa me ensinou a fazer". Então, eu não acredito que existe prosperidade Sem fé, sem fé, não sem tem fé. como. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível É impossível agradar a Deus, agradar a realmente. Deus, não é? Então vamos dizer que a verdadeira prosperidade vem de Vem agradar a Deus, exatamente, não vem de é? agradar a Deus. Sim. Existem princípios bíblicos que sustentam o teu trabalho como educadora financeira? Fé e propósito, Hum, porque eu acredito que se eu tenho se eu tenho fé no meu propósito, se eu acredito no porquê que eu vim para cá, hum, isso me dá esperança hum, de ver uma transformação melhor a cada dia, tanto em mim quanto nas pessoas que eu acompanho. Então, eu acredito que esses princípios são muito fortes para mim como pessoa e principalmente como profissional, porque se eu tenho um propósito, eu preciso desenvolver a fé que eu preciso para fazer o meu propósito dar certo, uhum, porque não é sobre mim, também é sobre mim, hum. porque vai me transformar a cada dia, porque quando uma pessoa fala da mudança que teve através daquilo que aprendeu, do que eu ensinei, isso para mim é transformador, mas mais transformador ainda é eu entender que através do meu propósito eu estou vendo a transformação dessas pessoas, então isso me dá esperança de poder viver melhor ainda o meu propósito através da fé que eu acredito. Uhum. E o que é que dirias, Cristiana, a alguém que ama a Deus, mas que vive constantemente no aperto financeiro?
Alguém que ama a Deus, está na igreja, ama o Senhor, mas está sempre no aperto financeiro. Continue a amar acima de todas as coisas, mas além do amor a Deus, busque a se desenvolver. O que eu faço hoje que não está me trazendo o retorno que eu realmente gostaria? Qual é o conhecimento que eu preciso me desenvolver para que eu possa realmente ter aquilo que vai trazer mais dinheiro para o meu bolso? Então, além do amor a Deus, eu amo a Deus. Eu Uhum, preciso me desenvolver como pessoa em outras áreas para que isso possa realmente trazer retorno financeiro para mim e através disso, é claro, eu ajudar minha família, porque a gente uhum, sempre busca a ter não só para a gente pessoal, mas também para a gente poder também ajudar as outras pessoas. Então, olhar para esse seu lado eu, isso é fundamental, porque é o desenvolvimento. O conhecimento, o dinheiro que você ainda não tem é por causa do conhecimento que você ainda não desenvolveu. Então, é sobre isso. amém. Amém. Vamos falar? Vamos, Amém? O vamos. legado, a obra literária, o despertar da mulher empreendedora. De vendedora de churrasquinho no Brasil a educadora financeira na Europa. Cristiano, fala-nos um bocadinho da tua obra literária, como é que nasceu, o que é que nós podemos esperar destas páginas. Eu já tenho o meu autografado. Como é que surgiu esta obra? Como é que nasceu o teu livro? Olha, esse livro, Yara, nasceu da das dificuldades que eu vivia na rua, as experiências, e eu pensava: "Nossa, eu acho que isso dava um livro". Mas eu totalmente leiga, eu não sabia escrever um e-mail, eu não sabia escrever num Word, eu não sabia nada de computador. Então, como eu tenho uma irmã que é professora e historiadora, eu pensei, eu vou escrever os meus rascunhos aqui num caderno e quando ela vier para São Paulo, eu vou entregar esse caderno aqui para ela e vou pedir para ela transformar isso daí num livro, né? E foi isso que eu fiz. Ó, aqui, ó. Só que quando eu fiz isso, ela me devolveu o caderno e disse: "Não, você vai escrever". Ali o meu mundo caiu, porque eu não queria ter trabalho com isso, não queria eu queria apenas que fosse escrito que já estava ali e para mim estava tudo certo. E ela, como uma boa mentora, ela me ensinou como eu deveria fazer e eu passei a escrever os rascunhos que eu tinha no livro, eu passei a escrever no Word e enviar por e-mail para ela e ela fez toda a transformação que a gente precisava para transformar no livro. É um livro de linguagem simples, um livro de uma pessoa que estava totalmente no início de buscar algum conhecimento, mas você pode ver no final do livro já começa uma linguagem diferente, e isso é uma realidade, porque não adianta a gente. Tivemos pessoas que disseram: "Ah, por que você não coloca esse livro numa linguagem acadêmica?" Eu digo: "Se for, não é eu, não é eu". Então, o livro ele nasceu desses desafios. Eu sempre acreditei que aí tem coisas que iria ajudar a despertar Uhum, outras pessoas, uhum. porque eu sou do tipo que, se a Então, pessoa esse é o objetivo do livro, exato. é uma transformação. Exato, uma transformação, uma mudança de ambiente,
algo que eu deixo muito forte aí no livro é justamente a mudança de ambiente. Às vezes a pessoa está tão acomodada em um lugar e que ela não consegue prosperar. Então, eu acredito que esse livro é um salto aí para quem realmente está nessa situação, para quem também tem medo de começar, para quem acha que não consegue. Então, aí tem histórias muito surpreendentes. Eu costumo dizer que é um filme de ação, suspense, aventura, do começo ao fim. Então, eu acredito que é um livro que inspira, é um livro que vai ajudar ao leitor Uhum. a despertar aí para alguma área da vida que a pessoa esteja precisando. E o que é que significa para ti deixar este legado? O que é que significa para ti? Porque um livro é um legado, é a Legal. materialização, não é, da nossa história. O que é que significa para ti? Olha, vendo o meu neto hoje com 1 ano e 6 meses, eu sei que se eu não tiver se eu não tivesse escrito esse livro, quando ele tiver, por exemplo, 10 anos, mesmo ele me acompanhando, será que ele iria saber quem eu fui? Então, o livro é justamente para isso. É o legado que eu vou deixar para que os meus netos, não só o que eu tenho hoje, mas para os que eu ainda terei, eles possam saber Uhum. quem foi a avó dele, Sim. a coragem que eu tive, a transformação que eu vivi e que eles, se eles tiverem também, com certeza, alguma dificuldade, eu acredito que eles vão se inspirar Uhum. nessa história. Eu vejo aqui várias fotografias. O livro tem muitas fotografias, tem fotografias tuas a dar palestras na Alemanha, não é? Em Luxemburgo, não é? Tem, não é? Sim, no Tem algo final do do livro, eu livro. recebi o meu primeiro convite para palestrar em Luxemburgo. Uhum, Foi justo uhum, no mês onde eu realizei o meu uhum. primeiro evento, então já veio aí o Os convite para convites para palestrar palestrar em aqui Luxemburgo. É na isso. Europa. Eh, o que é que qual é a diferença a Cristiane do churrasquinho, da Cristiane hoje, que ensina, eh, a educação financeira às pessoas, por onde ela passa, nos vários hoje em vários países na Europa, não é, passa e ensina, qual é a diferença? Olha, aquela Cristiane de antes, ela só ela vivia num mundo, numa caixa fechada, onde ela não acessava a nada, ela era insegura, incapaz, ela não tinha acesso a nada, não não tinha uma visão de que realmente de quem ela era. Hoje, a Cristiane de hoje, ela é uma pessoa totalmente fora da caixa, é uma pessoa que acredita nela acima de tudo. Eu sei quem eu sou. A principal coisa de tudo isso é saber quem eu sou, a capacidade que eu tenho como filha do Criador. Hoje eu acredito na minha capacidade, eu acredito na transformação que eu posso me desenvolver em qualquer coisa que eu quiser. Hoje eu sou aquela pessoa que eu crio. Eu sei que aquilo que eu não sei fazer, eu acredito que eu olho para os ensinamentos que Deus deixou e eu vejo que eu posso, como ele fala que o Salvador disse que vocês poderiam fazer coisas maiores do que eu. Hoje eu vejo e que ele tem razão. Antes, aquela Cristiane dizia: nunca
Olha o que que eu faço, nada. Então, isso para mim é o maior diferencial, é eu olhar para mim e ver a capacidade que eu tenho de, como filha de um rei, eu poder criar, porque eu sou criatura dele e isso é transformador. Isso faz eu acessar pessoas e lugares aonde eu quiser ir. Antes, a outra Cristiane não tinha acesso, não tinha essa visão e ela não sabia quem ela era. Eu que dirias hoje à Cristiane, a vendedora do churrasquinho? Se tivesses que falar, que deixar uma mensagem às várias cristianas que nos ouvem, que ainda estão nos Vendendo churrasquinhos. churrasquinhos, eu quero que deixes uma mensagem a elas. O que é que dirias? Vai lá, vai lá, você consegue, porque se eu conseguir, você também consegue. Continua fazendo o que você está fazendo, mas busca descobrir quem é você, qual a importância que você tem nesse mundo. Qual é o seu propósito? Aonde você está hoje e aonde você quer chegar? Descubra essas coisas e vá em frente. Você consegue. Cristiano, estamos a chegar ao fim. Eu quero que digas o que é que tu fazes e aonde é que nós podemos te encontrar, hum, eh, encontrar os teus serviços, não é? Explica-nos. Para quem está curioso, eu quero, eu quero, eu quero. Aonde? Maravilha. No Instagram, eu, Cristiane Duarte. No YouTube, Casal Duarte em Portugal. Compartilhamos algumas aventuras por aqui, né? E também nos eventos. O Desperte e Empreenda é um evento que já vai para a 7ª edição, já com uma edição também em Bruxelas, já vamos para a 2ª agora no próximo ano, e também uma edição no Brasil. Então, os eventos de Portugal acontecem todo dia 1 de maio, o Dia do Trabalhador. É o dia que eu escolhi para homenagear empreendedores que, assim como eu também iniciou algo, merecem essa homenagem. Então, no Dia do Trabalhador é o dia que eu trago um evento especial aí para homenagear a todos os empreendedores aqui de Portugal e região, de quem quiser vir. E E nesse evento, o que é que as pessoas aprendem, assim, sim, muito rapidamente? Sim, um gostinho, para deixar assim um gostinho para as pessoas. O que é que elas aprendem? olha, os eventos em si, a gente traz sempre, a questão da educação financeira para o empreendedor, Hum, da minha parte, e eu costumo trazer sempre um palestrante novo com um tema diferente para trazer ali em diferentes áreas da nossa vida. E a gente, como empreendedor, a gente precisa, de conhecimento em todas as áreas, então uhum, eu sempre procuro trazer um palestrante com um diferencial aí para poder agregar na vida hum. dos nossos participantes. Cristiano, foi um prazer muito grande. Muito obrigada por ter vindo ao Ama Plena. Aprendemos imenso, eu pelo menos já tive o privilégio de estar num evento com a Cristiane e foi um gosto imenso. Eu creio que não sou a única a sair com a alma cheia. Espero que do outro lado também que você tenha saído daqui com a alma cheia deste episódio. Não se esqueça do trabalhinho de casa. Partilhar, deixar o seu like, comentar, deixar aqui o seu comentário porque nós gostamos de ler os vossos comentários, subscrever ao canal e, claro, esperar o próximo episódio
que nunca se sabe se teremos ou não um convidado. Até o próximo episódio, com fé e cuidado, Pastora Yara.